povo, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, gente, como vocês podem ver aí no título do meu vídeo, eu vou estar explicando pra vocês como foi o meu relato de parto, a minha experiência como mãe de primeira viagem. Então, gente, foi assim. Me desculpa se eu não vou estar lembrando bem assim, porque faz 4 anos atrás que isso aconteceu. Mas o pouco que eu lembrar eu vou estar passando pra vocês e me desculpa eu estar gaguejando muito, é porque eu ainda me embolo muito nas palavras. Então, gente, foi assim. Eu ainda morava com minha mãe e quando eu, assim, foi com 8 meses, eu tava com 8 meses ainda de gestação. E do nada minha menina começou a querer nascer, né? Aí foi por volta das 11 horas ou meia-noite. Aí eu peguei e tava sentindo dor. Aí eu peguei e chamei minha mãe. Eu disse, mãe, eu tô começando a sentir umas dor. E tá aumentando as dores e eu acho que eu não aguento ficar em casa pra ir pela manhã. Aí ela, pois vamos descer? Vai tomar um banho, se ajeita e vamos descer? Mas primeiro minha mãe ficou ainda assim, querendo que eu ficasse em casa, tentando pra ver se eu não aguentava as dores. Só que as dores estavam muito fortes, eu não tava aguentando ficar em casa. Aí, tá certo. Eu peguei e desci pra maternidade. A maternidade é praticamente perto de onde eu morava. Eu morava num bairro, aí descia a ladeira e pronto, chegava na maternidade. E eu mesmo com as dores que eu tava sentindo, eu descia a pé, por incrível que pareça. Porque só quem é mãe sabe as dores que a pessoa sente de quando um bebê tá querendo nascer. Então eu desci pra maternidade, mas minha mãe revoltada porque tava de noite. E minha mãe também nunca foi a favor de eu ter um filho com 16 anos, que foi a idade que eu tive. E foi assim, a gente desceu, quando chegou na maternidade, minha mãe fez como é que fala? O agendamento, alguma coisa assim, agendamento não, foi fazer minha ficha e quando eu entrei lá pra médica, pra ela ver como era que tava, fez o toque e viu que eu tava com 4 centímetros de dilatação. Isso, eu tava com 8 meses de gravidez, ainda ia completar os 9, porque minha menina nasceu no dia 4 e era previsto para ela nascer dia 21. Mas isso teve todo um trajeto antes para poder ela ter vindo antes do tempo. Até aí, tudo bem. Fez o toque, só que ela falou que o meu colo do útero ainda estava fechado, estava tudo certinho e pediu para mim voltar para casa. Aí, não, minto. A doutora fez o meu encaminhamento para mim entrar para a sala de parto, só para mim ficar em observação. Depois eu entrei, minha mãe subiu para casa, eu fiquei sozinha lá na maternidade. Aí depois disso, que eu me lembro, eu sei que eu fiquei uns 3 dias em observação, ou foi 2 dias, e meu colo do útero, eu continuei no mesmo jeito, com 4 centímetros de dilatação, não aumentava nem diminuía, ficava nisso até que um médico, que meu Deus do céu, só que a mãe sabe a dor que é, pra saber como é um toque quando a mulher tá sentindo dor. Aí veio o médico fez um toque, não lembro o nome deles, não lembro, acho que foi uns 3 médicos que fez o toque em mim. Não assim de uma só vez, né? Porque tem mulher que aguenta se fosse de uma vez só. Mas foi de acordo com o tempo que eu fiquei lá. Aí fizeram o toque e viu que eu tava com uns 4 centímetros de dilatação ainda. Aí eu peguei, os médicos falaram pra mim voltar pra casa, ter um repouso, porque como eu já tava com o centímetro da dilatação, podia ser que minha menina viesse antes do tempo. E isso eu ainda tava com uns 8 meses. Aí, beleza, eu peguei, liguei pra minha mãe e disse, mãe, já tá na hora de eu ir pra casa. Os médicos pediram pra mim ir pra casa. Aí minha mãe pegou e falou com o pai de minha filha e ele foi me buscar. Aí eu peguei e subi a pé, coisa que era pra mim ter repouso, só que eu também não tinha muita paciência. Aí eu subi a pé, também porque o hospital era perto, só que não era pra mim ter subido a pé, era pra mim ter ficado de repouso, ter subido de carro ou alguma outra coisa. Mas enfim, eu peguei e subi pra casa. Quando eu cheguei em casa, tomei um banho, relaxei um pouco, aí eu deitei. Aí eu fiquei lá, foi passando tempo, e eu tinha uns exames pra me marcar. Eu tinha ultrassonografia pra poder fazer de novo, eu tinha um monte de exames que a gente tem que fazer, né? E tinha que ficar indo com a consulta com a minha doutora uma vez toda semana antes de minha menina nascer. Beleza.
Até aí, fui pra primeira consulta com a doutora. E quando eu fui e fiz a consulta com ela, ela disse que era pra mim ter muito descanso, era pra mim não forçar muita coisa, não... como é que eu posso dizer? Não era pra mim ficar forçando, entendeu? E era só pra mim ter repouso. Aí eu, tá bom. Aí, olha só meu repouso. O repouso era eu arrumar a casa, porque eu tinha que arrumar, eu tinha que ajudar minha mãe, né, já que eu morava com ela. Aí eu ia pra Secretaria de Saúde, que é onde a gente marca os exames. Aí eu fui pra marcar esses exames. Eu não ia de moto, nem ia de Topic, nem ia de ônibus, nem de carro. Eu ia a pé, porque era o único jeito que eu tinha de ir, porque eu não tinha dinheiro. Enfim, eu ia a pé. Aí nesse dia que eu fui marcar os exames, eu marquei. E de lá, minha mãe tinha ido resolver outras coisas, que ela foi comigo. E eu fui para um canto e minha mãe foi para outro. E eu tinha que encontrar minha mãe em tal horário nesse outro canto, para poder a gente ir para outro canto. Que nesse dia a gente foi para um shopping. Pela primeira vez minha mãe foi comigo para um shopping quando eu tava grávida, assim com a barrigona e tudo, apesar de minha mãe não gostar. E a gente foi pro shopping, se divertiu, eu, minha mãe e meu irmão. E pronto, aí a gente chegou em casa, eu comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor mesmo. Aí eu desci de novo pro hospital, se eu não estiver enganada. Eu acho que a gente desceu de novo pro hospital, mas só que depois. E aí eu desci a pé. Aí quando eu desci pro hospital, a médica fez o toque em mim, viu que eu tava com 5 de dilatação. Ela perguntou se eu tive repouso. E eu falei que eu não tive repouso. Eu continuei fazendo minhas coisas, porque eu tinha que fazer. Aí ela disse, pois então eu vou fazer sua internação, porque a sua filha pode vir de hoje pra amanhã. Só que, nesse tempo que eu falei pra vocês que eu fui resolver marcar exame e tudo, eu já tinha feito os exames e tudo, entendeu? Só que, depois de um tempo, quando foi dia 3 de março, foi quando eu desci pra maternidade. Ou seja, aconteceu em fevereiro e no dia 3 de março eu desci pra maternidade. Quando eu desci pra maternidade, eu cheguei lá, a mulher fez meu nome? Minha ficha, fez minha ficha e eu entrei e fiquei internada. Beleza, até aí tudo bem. Quando foi no dia, eu passei a noite toda sem poder comer, sem poder beber. O dia todo também, do dia 4, sem poder comer, sem poder beber. E sentindo muita dor, muita dor, muita dor. E na minha cabeça vinha o quê? Meu Deus, eu não vou gritar. Eu não vou chorar, nem vou chamar por minha mãe. Porque como minha mãe mesmo disse, quando tava naquele negócio lá no Bem Bom, eu não tava chamando por ela. Então eu tenho que aguentar minhas consequências sozinha. E foi isso que eu fiz. Na minha cabeça só passava isso. Pra mim não gritar, pra mim fazer força, só passava isso na minha cabeça. E pedindo a Deus muito, muito, muito que se eu não aguentasse, Ele desse a vida pra minha filha e tirasse a minha. Era o que eu pensava assim, direto, no momento, entendeu? Aí, beleza. Minhas contrações vinha, parava, aí vinha e parava de novo. Aí teve um momento que trocaram o turno da doutora lá, das doutoras e dos enfermeiros. E uma da doutora, assim que chegou lá, ela fez o toque em mim e perguntou se minha bolsa já tinha estourado. E eu, como era mãe de minha primeira viagem, eu não sabia disso. Eu não sabia, entendeu? Se minha bolsa tinha estourado ou não, porque era a primeira filha que eu tinha tido. Aí, que eu ia ter, quer dizer. Aí, quando eu fui, ela perguntou, ela disse, sua bolsa já estourou? Eu disse, não. Aí ela pegou, foi olhar, ela mesma estourou. Ela disse, ó, mãezinha, a gente vai estourar tua bolsa agora e você só tem que botar muita força pra poder você ter um filho normal. Aí eu disse, tá bom. Aí foi, ela estourou minha bolsa, sabe, aquele monte de água. E eu, meu Deus do céu, eu fiquei constrangida com aquele monte de água, porque primeira vez, né, eu não sabia como era. Aí eu fiquei, minhas contrações aumentaram. Aí elas botaram um soro em mim pra mim continuar tendo força, porque eu não tinha. Aí eu botava força, elas mandaram eu sentar numa cadeira lá. Aí eu sentava e ficava mexendo pro lado e pro outro, não aguentava, eu ficava cocada. Depois eu me deitava. Depois meu Deus do céu, eu fazia de tudo pra me colocar força. E toda vez que a minha contração vinha, eu colocava mais força. E isso eu tinha 16 anos de idade. Eu tava, assim, no meu ponto de vista, eu tava calma. E a menina que estava do meu lado, que também ia ter um filho, ela tava parecendo desesperada.
Vocês não têm nem noção. Era eu parindo um filho, minha menina, e a menina do meu lado gritando. Meu Deus, socorro. E, gente, era um grito. Se aqui alguém da família dela tinha morrido, e tem uma pessoa ficar assim, gritando, grita muito, porque não tem noção o tanto que ela não tava gritando. Aí eu pegava e olhava pro lado dela, assim, olhava pra cara dela e dizia, mulher, para de gritar. Porque do jeito que tu também tá sentindo dor, eu também tô sentindo dor, meu anjo. E eu não tô gritando desse jeito que tu tá gritando. Ela, é porque tá doendo, que não sei o que, não sei o que. E gritando, aumentando a voz. E o meu pai eterno. Aí, beleza. Ela ficou lá, fizeram as coisas dela. E as enfermeiras nem aí pra ela. E as enfermeiras estavam me ajudando mais do que eu tava ajudando ela. Porque também eu lembrei de uma coisa que minha mãe me disse. Que quando eu fosse parir, era pra mim não fazer tanto escândalo, porque as enfermeiras elas não iam se importar tanto. E foi o que elas fizeram com a menina que estava do meu lado. Beleza. Até aí, né? Aí, depois de um tempo, eu falei pra enfermeira que eu não tava aguentando, porque minha contração, ela aumentou muito. Minhas dores tinham aumentado muito. Aí chamaram a enfermeira, não, a doutora, e a doutora veio até mim e fez o toque. Quando ela fez o toque em mim, ela disse que eu já tava de 7 para 8 de dilatação. Eu, graças a Deus, que eu vou ter normal, porque eu não queria ter um filho cesáreo, porque eu sabia do que eu ia passar, entendeu? Tipo, se eu tivesse um filho cesáreo e eu tendo um filho normal, minha filha tivesse nascido normal, ia ser mais fácil pra mim. Aí, beleza. Quando a doutora fez o meu toque e viu que eu tava com 7 para 8 de dilatação, ela teve que fazer a cirurgia de outra paciente que também tava tendo bebê, porque no dia que eu fui ter Melissa, que é a minha menina, eu fui no dia que era pra ser cesárea, era marcado só pra pessoas fazer cesárea, entendeu? E não ter nenhum parto normal. Beleza. Aí a doutora subiu pra sala de cirurgia e ficou fazendo os partos das outras mulheres, enquanto eu fiquei sofrendo lá. Aí, quando passou um tempo, minha dilatação, ela abriu muito rápido, assim, no meu entender, né? Abriu muito rápido. Levaram a menina que tava gritando e fizeram o toque